3. Se você estiver errado, admita. A 1 minuto de distância da minha casa, havia um trecho de mata virgem, onde o emaranhado das amoreiras se cobria de branco na primavera, os esquilos faziam o seu ninho e criavam os seus filhotes, e as ervas daninhas cresciam até a altura da cabeça de um cavalo. Esta mata, ainda intocada, era chamada de Forest Park, e era uma floresta, provavelmente não muito diferente daquela encontrada por Colombo quando ele descobriu a América. Eu frequentemente passeava neste parque com Rex, meu pequeno bulldog de Boston. Ele era amistoso, um pequeno cão inofensivo, e como raramente encontrávamos alguém no parque, o Rex corria solto, sem correia ou mordaça. Um dia, nós encontramos um policial montado a cavalo no parque, e o policial estava com muita vontade de mostrar a sua autoridade. Como é que o senhor deixa um cachorro correr solto no parque sem correr e sem mordaça? Ele me repreendeu. O senhor não sabe o que é contra a lei? Sim, eu sei, respondi em voz baixa. Mas não achei que ele fosse causar qualquer problema aqui. O senhor não achou? O senhor não achou? A lei não se importa nem um pouco com o que o senhor pensa. Este cachorro podia matar um esquilo ou morder uma criança. Desta vez, eu vou lhe dar uma chance, mas se eu encontrar este cachorro aqui novamente, sem uma correia e uma mordaça, o senhor terá que explicar-se perante o juiz. Eu meigamente prometi obedecê-lo, e obedeci, por algumas vezes. Mas Rex não gostava de mordaça, e nem eu. Então decidimos arriscar. Tudo estava indo bem, até que surgiu um imprevisto. Rex e eu corríamos por cima do cume do monte uma tarde, e lá, de repente, para o meu espanto, vi a majestade da lei, cavalgando num cavalo baio. Rex estava na frente, indo diretamente na direção do oficial. Fui pego em flagrante, eu sabia. Então, não esperei o policial falar. Falei antes dele. Eu disse, seu guarda, o senhor me pegou em flagrante. Sou culpado. Não tenho nenhum álibi, nenhuma desculpa. O senhor me avisou na semana passada que se eu trouxesse o cachorro aqui novamente, sem mordaça e sem correia, eu seria multado. Veja bem, o policial respondeu em voz baixa, eu sei que é uma tentação deixar um cachorro como este correr solto, quando não há ninguém por aqui. Claro que é uma tentação, eu respondi, mas é contra a lei. Bem, um pequeno cão como este não vai machucar ninguém, o policial rebateu. Não, mas pode matar esquilos, eu disse. Veja bem, eu acho que o senhor está levando as coisas muito a sério, ele me disse. Vou lhe dizer o que deve fazer. Deixe-o correr do outro lado do monte, onde eu não posso vê-lo, e vamos esquecer tudo isso. Aquele policial, um ser humano, queria sentir-se importante. Então, quando eu comecei a me condenar, a única forma que ele podia alimentar a sua autoestima era tomar uma atitude magnânima e mostrar misericórdia. Mas suponhamos que tivesse tentado me defender. Bem, você já tentou discutir com um policial? Mas, ao invés de discutir com ele, eu admiti que ele estava absolutamente certo e eu completamente errado. Eu admiti rapidamente, honestamente e com entusiasmo. O episódio terminou bem quando eu fiquei do lado dele e ele ficou do meu lado. O próprio Lord Chesterfield não poderia ter sido mais gracioso do que este policial montado, que há apenas uma semana havia me ameaçado com a punição da lei. Se nós sabemos que vamos ser repreendidos, não é melhor falarmos antes do que a outra pessoa e fazer isso nós mesmos? Não é mais fácil ouvir uma autocrítica do que ser condenado por lábios estranhos? Diga sobre si mesmo todas as coisas depreciativas que a outra pessoa está pensando, ou quer dizer, ou pretende dizer, e diga-as antes que a pessoa tenha uma chance de dizê-las. As chances são de 100 para 1 de que a pessoa terá uma atitude de generosidade e perdão, e os seus erros serão minimizados, assim como o policial montado fez comigo e com o Rex. Ferdinand E. Warren, um artista comercial,
usou esta técnica de conquistar a boa vontade de um comprador de arte petulante e rabugento. É importante ser preciso e muito exato quando se faz desenhos para anúncios e para fins publicitários, o Sr. Warren disse, enquanto ele contava a história. Alguns editores de arte exigem que as suas incumbências sejam executadas imediatamente, e nestes casos podem ocorrer pequenos erros. Eu conheci um diretor de arte em particular que adorava encontrar pequenos erros. Saí muitas vezes do seu escritório indignado, não por causa da crítica, mas por causa de seu método de ataque. Recentemente, eu entreguei um trabalho às pressas a este editor, e ele telefonou-me para que comparecesse imediatamente ao seu escritório. Ele disse que algo estava errado. Quando eu cheguei, encontrei exatamente o que eu havia antecipado e temia. Ele foi hostil, esperando ansiosamente pela sua chance de me criticar. Ele perguntou insistentemente por que eu havia feito isso e aquilo. A oportunidade chegou para eu aplicar a autocrítica da qual eu havia estudado. Então eu disse: Senhor fulano de tal, se o que o senhor diz é verdade, eu errei e não há nenhuma desculpa para o meu erro. Faço desenhos para o senhor há muito tempo e eu deveria saber melhor. Tenho vergonha de mim mesmo. Ele começou logo a me defender. Sim, você está certo, mas não se preocupe. Este não é um erro grave, é apenas... Eu o interrompi. Qualquer erro, eu disse, pode custar muito e todos eles são irritantes. Ele começou a interromper, mas eu não o deixava. Eu estava me divertindo muito. Pela primeira vez na minha vida, eu estava me criticando e eu estava adorando. Eu devia ter tomado mais cuidado, eu prossegui. O senhor me dá muitas tarefas e o senhor merece o melhor. Então, vou fazer este desenho novamente. Não, ele protestou. Eu nem pensaria em lhe dar tanto incômodo. Ele elogiou o meu trabalho, assegurou-me que queria apenas uma pequena alteração e que um pequeno erro meu não havia custado nenhum centavo à sua empresa. E, afinal, é apenas um detalhe. Não se preocupe com isso. A minha vontade de me criticar tirou dele toda a sua vontade de brigar. Ele acabou me levando para almoçar e, antes de partirmos, ele deu-me um cheque e outra incumbência. Há um certo grau de satisfação ao ter coragem de admitir os seus erros. Não apenas limpa o ar de culpa e defesa, mas muitas vezes ajuda a resolver o problema criado pelo erro. Bruce Harvey, de Albuquerque, Novo México, havia autorizado incorretamente o pagamento total a um funcionário em licença médica. Quando ele descobriu o seu erro, ele o trouxe ao conhecimento do funcionário e explicou que, para corrigir o erro, ele teria que descontar do seu próximo holerite a diferença total paga a mais. O funcionário disse que isso ia lhe causar sérios problemas financeiros e implorou que fosse descontado em parcelas. Para fazer isso, Harvey explicou, ele teria de obter uma autorização de seu supervisor. E isso eu sabia, reportou Harvey, que resultaria em uma explosão do meu chefe. Enquanto decidia como lidar com a situação da melhor maneira possível, percebi que eu havia cometido erro e eu teria de admiti-lo ao meu chefe. Entrei no seu escritório, falei-lhe que eu havia cometido um erro e dei um relatório completo dos fatos. Ele respondeu de forma explosiva que era culpa do Departamento de Recursos Humanos. Eu falei-lhe, mais uma vez, que era minha a culpa. Ele explodiu novamente sobre o descuido do Departamento de Contabilidade. Expliquei novamente que era minha a culpa. Ele acusou 2 funcionários do escritório, mas continuei repetindo que a culpa era minha. Finalmente, ele olhou para mim e disse, ok, a culpa foi sua. Agora, resolva o problema. O erro foi corrigido e ninguém se deu mal. Eu me senti bem porque eu pude lidar com uma situação tensa e tive a coragem de não buscar nenhum álibi. O meu chefe me respeitou mais desde então.